Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o XPPR11. Vocês sabem, né, que nos últimos meses eu intensifiquei o acompanhamento desse fundo aqui no canal, até porque começou a acontecer muita coisa. Esse fundo eu acho bem interessante de vocês acompanharem ele, até para quem não é cotista, porque aqui é um caso de um fundo que está na beira do precipício esse que se chama alavancagem. É uma situação assim, acho que é a primeira vez que um fundo de uma gestora grande, famosa e tudo mais vai ter esse tipo de coisa. É aquela coisa, quando eu falo assim, o XPPR vai falir, não existe falência em fundo imobiliário, de fato, assim, tipo, igual uma empresa, recuperação judicial e tal, não existe isso. Porém, existem coisas que podem se assemelhar a uma falência. Por exemplo, tá vendo esse prédio bonito aqui, o Faria Lima Plaza? Tem um CRI nesse prédio. Se eles não pagarem o CRI, o credor do outro lado da ponta vai fazer o quê? Vai executar a garantia e vai tomar o prédio do fundo. Então, não é uma falência? Não, mas é até pior, porque perde o imóvel, né? Enfim, vamos acompanhando essa situação, né? O fundo distribuiu 300 avisos por cota, dá um yield de 10 em relação a esse valor de 36 aqui, ó. Porém, eu acabei de olhar antes de gravar, já tá beirando os 34 e uns quebradinhos, então tá só caindo, né? Mercado botando preço. No dia 2/12, tiveram uma alocação aí de alguns andares do Faria Lima Plaza, esse prédio aqui. E aí, a vacância do fundo caiu de 48 para 45, uma pequena redução. Mas que bom, né? Pelo menos uma notícia boa no meio desse mar revolto que esse fundo se encontra. Ele coloca, com relação ao setor de laje, as movimentações continuam aquém das expectativas. Dados gerais do fundo, a gente tem aqui no cantinho, são 70 mil cotistas, praticamente angustiados cotistas. O fundo anda entregando mais do que está tendo de resultado, né? Já tem uns meses que ele faz isso. E a gente vai acompanhando essa movimentação. Isso nos leva a crer que o patamar sustentável desse fundo é algo próximo de 15 centavos. E aí a cota que está em 30 e pouco, vocês vão ver para onde é que vai, né? Onde é que vai parar. Galera, uma destruição gigantesca de patrimônio do cotista, né? Pensar que lá atrás esse fundo saiu, né? Imagina quem comprou no IPO hoje, vendo a cota 36 e com um horizonte dela aí mais abaixo ainda. Enfim, vamos comentar também sobre uma atualização que aconteceu no fundo. É um fato relevante que saiu no dia 7, estou gravando no dia 8. Esse vídeo eu não sei quando que vai pro ar, então você deve estar assistindo aí num futuro não muito distante. Que é o seguinte, eles fizeram uma venda de um imóvel, né, o edifício Santa Catarina, que é esse carinha aqui, ó. Edifício Santa Catarina, esse cara aqui, ó. Eles tinham 1.000 metros quadrados, venderam esse edifício. Venderam a participação que eles tinham no edifício por um valor de 19 milhões e 300 mil reais. E aí você pode falar, que bom, venderam e tal, mas tem vários poréns nessa negociação que mostra que foi uma negociação muito ruim para o fundo. O fundo, uns dias atrás, deve ter um mês, soltou um fato relevante falando que ele ia ter que começar um processo de venda de ativos para bancar a alavancagem, até porque o reloginho, né, o tic-tac do mercado tá chegando para ele, né? Ali em janeiro, fevereiro, se ele não tiver grana para bancar o CRI, a casa cai. Então o que aconteceu? Ele vendeu o imóvel, né? Ele vendeu esse imóvel por 19 milhões e 300 mil, praticamente empatado. Ele comprou por 19.200, então ele empatou. Então, cara, é o que você tem que pensar o seguinte, ele comprou esse imóvel lá atrás, a gente teve uma inflação da casa dos seus 20% aí nesse tempo todo, e venderam empatado, 0 a 0, o dinheiro ficou parado do cotista. E esse prédio aqui, ó, o Santa Catarina, ó, vou pegar aqui para vocês, os conjuntos estão vagos, né? Então isso ajuda a justificar. Porém, temos outros pontos que mostram o quão ruim foi essa negociação. O seguinte, 19 milhões de reais, né? Sendo pago 4 milhões agora e o saldo de 15 milhões e 300 pagos em 4 parcelas. Uma daqui a 12 meses, outra daqui a 24 meses, outra daqui a 36 meses, outra daqui a 42 meses. Cara, que negociação horrível. Aí eu te pergunto, essas parcelaiadas toda aqui tem algum tipo de correção? É pelo CDI? É pela inflação? Não achei essa informação. E aí eu pergunto para você, se não tiver correção, essa última parcela aqui de 42 meses, a de 6.300,
Esse dinheiro daqui a 42 meses, meu amigo, já não vai ser 6 milhões, já tava muito menos. Então, assim, é um baita golpe na barriga do cotista, um soco na barriga do cotista. Porque aqui, ó. E por que eu falo isso? E por que tá fazendo essa venda dessa forma? Corrida. Falta de planejamento. A situação da alavancagem e da vacância e dos pagamentos que o fundo tem que fazer já eram sabidos. O gestor já sabia que agora, na virada do ano, vai começar a bater o CRI na bunda dele para pagar, né? O pessoal vai bater na portinha da XP e falar: opa, quero meu dinheiro. E não vai ter dinheiro. E aí, por que deixa para vender alguma coisa, para se movimentar, faltando um mês para acabar o prazo, né? Para ficar tão em cima da hora? Por que não vendeu esse imóvel aí, botou ele à venda mais no início do ano e tal? Enfim, fizesse alguma coisa. E aí fez essa negociação horrível, um ganho de capital de 1 centavo por cota, sendo que ganho de capital, eu falo ganho de capital oficial, né? Da parte da contabilidade, sim. Mas a parte real do dinheiro, se esse dinheiro aqui não tiver essa parcela não tiver nenhuma correção, o cotista se ferrou. Se ferrou. Se você pensar aqui, ó, 48 meses, cara. 42 meses. Dá quase 4 anos, um pouquinho menos de 4 anos. Pensa a inflação nesse tempo. Joga aí por baixo, pega do boletim Focus lá, 5% por ano. Até lá vai ter 20%. Esses 6 milhões e 300 aqui, vai lá na frente, vai ser equivalente a menos de 5 milhões de reais. E aí? Como é que faz, né? Então, bem complicada essa situação. Isso mostra a pressa para precisar de dinheiro para conseguir alguma coisa. Ele coloca: a transação foi realizada com a finalidade de reduzir o volume das obrigações assumidas pelo fundo no âmbito das aquisições realizadas. O objetivo é providenciar o pagamento de parte do preço de aquisição de 40% do Faria Lima Plaza, que ainda está pendente junto a um vendedor, que é esse valor aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. 68 milhões praticamente, essa obrigação aqui. Né? Então, o fundo tem tanta alavancagem vindo para cima dele, é alavancagem, é parcela de dívida e tudo mais, que ele não tem de onde tirar. Aí ele vai começar a vender, daqui a pouco vai ter que vender o portfólio inteiro. O melhor, sinceramente, pessoal, eu não sei qual é a melhor resolução desse problema, mas às vezes, liquida o fundo, vende tudo. Porque aí você vai ficar vendendo no 0 a 0 assim, que venda tudo, ó. Venda tudo, pega o dinheiro do seu cotista, pega aqui, ó, o patrimonial do fundo, vamos subir aqui. Quer ver? Cadê o patrimonial? O patrimonial do fundo é 74, eu tenho certeza que até o cotista que entrou a R$100 lá atrás, no IPO, ficaria muito satisfeito, depois de toda a lambança, receber 74, 77, ou algo próximo disso. Então, cara, às vezes pega, liquida isso. Ó, gente, a gente vai liquidar o fundo, vamos encerrar o fundo, deu errado, fizemos, né, um movimento não muito interessante aqui e vamos encerrar. Pronto, passa a régua, encerra o fundo, entrega aí, faz uma amortização para os cotistas aí de R$70 por aí e boa, e fecha, acabou e encerra esse assunto, porque complicado, né? E o pior de tudo é ver, assim, esse parágrafo aqui, essa parte, que assim, é extremamente tosca. Enfim, ele começa a falar, né, sobre a venda, como se fosse uma venda boa, né? Ele coloca aqui, ó, importante salientar que o valor de avaliação dos imóveis é 0,3% acima do custo de aquisição. 5,5% superior ao valor contábil da última demonstração financeira, 58% maior que o valor do mercado. Não, isso aqui é ridículo. 58% maior do que o valor de mercado do fundo, utilizando a base a cota de fechamento de 6 de dezembro. Cara, tá de sacanagem. É ridículo. Isso aqui é ridículo de escrever. Dessa forma, pode-se inferir que o valor de venda foi 58% superior àquele marcado a mercado considerado do preço da cota do fundo. Mas o preço da cota do fundo tá nesse valor justamente porque dá essa lambança da alavancagem. Então, cara, não dá para falar como se fosse uma coisa boa. Ó, gente, ó, vendemos 58% a mais. Que é isso aqui? Sabe o que dá vontade de ver isso aqui? Isso aqui parece a cláusula do takeover, a cláusula do liquida fundo. Basicamente ela fala assim, virando por uma capitânia da vida, falando: capitânia, olha só, eu vendi esse imóvel aqui com um lucro de 58% em relação ao valor que a cota é negociada em bolsa, hein? Compra aí e liquida o fundo para mim, né? Enfim, é horrível. E ele coloca: dentre as estratégias adotadas pela gestora frente às obrigações assumidas pelo fundo no âmbito das aquisições, está a alienação da parte adicional do portfólio. A atual alavancagem ele comenta, né, que a atual alavancagem do fundo faz com que o fundo tenha que fazer essa reciclagem. É importante salientar
né, no fato relevante da venda, que eles vão partir para essa venda de parte dos imóveis ou os imóveis como um todo para levantar aí 200 milhões de reais para bancar isso aqui, ó. O problema tá aqui, ó. 600 milhões de dívida. Cara, é muito dinheiro. 600 milhões mais esse carinha aqui de 67. Então, não dá para pintar essa venda como sendo algo bom pro cotista. Sendo algo que, eu criei valor, olha só, foi super acima do valor da cota. Não dá, cara, não dá. É assim, é bizarro. Sinceramente, é bizarro isso. Se a gente pegar aqui, ó, vamos fazer um cálculo de uma conta de padaria, que a cota tá 36 mais 59%, 57 ainda foi abaixo lá do patrimonial de 75, 70 e poucos reais que tá. Enfim, cara, é complicada a situação desse fundo. A situação vai evoluindo. Nós estamos no dia, eu tô gravando 8 de dezembro. Essas dívidas que ele tem que pagar não passa ali de fevereiro, mais ou menos. Reloginho tá contando, tá o tic-tac, 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 tic-tac. Deixaram para apagar as luzes para tentar vender os imóveis. Quero ver se não vender, né? Porque se não vender, meu amigo, acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver um fundo imobiliário alavancado tendo uma garantia sendo executada e perdendo o imóvel. Bem complicado, né? Bem complicado isso. Enfim, a gente consegue ver alguns dados locatários aqui e tudo mais. A vacância continua extremamente alta, 45% já, né? Considerando aquela reduçãozinha, que ainda assim é alto pra caramba. Aqui os imóveis do fundo, ó, ele já mandou o Santa Catarina embora. Eu imagino que ele vai tentar mandar esses aqui menorzinhos embora, né? Vai tentar segurar o máximo possível o Faria Lima Plaza e esses 3 primeiros aqui, né? Que tem uma participação um pouco maior. Mas, cara, situação extremamente delicada para esse fundo. Eu espero que eles consigam resolver, seja vendendo, vende tudo que der para vender, bota um dinheiro no caixa para conseguir ir pagando as amortizações do CRI, né, que ajudaria, até porque a PMT do CRI, conta de padaria, dá R$1,5 milhão de reais, mais ou menos, e tal, e aí vocês já venderam, já conseguiram aqui de cara 4 milhões, já ajuda eles a dar um prazinho aí de um tempinho para conseguir se segurar. Mas de toda forma, a situação do fundo é muito delicada, muito preocupante, porém tem que torcer para melhor, né? Na parte do Alphaville, a gente não vê nada para ser alugado. Já no Faria Lima Plaza, no box 298, temos aqui uma alta possibilidade de conversão aqui em 2. Então vamos torcer para conseguir alugar, né? Se ele conseguir alugar, ajuda. Até porque ele alugando essas áreas, até para ele vender depois fica melhor, não é? Você vendeu um prédio vazio, você vendeu um prédio alugado, né? Então eu espero aí que eles consigam resolver essa situação. Tá muito em cima do laço e muito desafiador. Mas, galera, alavancagem, vacância e um setor que não está indo muito bem, e com imóveis em regiões Alphaville e tudo mais, que não está indo bem. Se fosse fosse o monativo do Faria Lima Plaza, acho que seria até um pouco mais fácil. Mas enfim, é complicado. É complicado. E também, além de alavancagem e vacância, ainda teve o desenvolvimento, que foi o Faria Lima Plaza que estava sendo construído. Então, cara, juntou tudo que dava para fazer uma tempestade num copo d'água ou numa banheira, porque não seria, né? Fizeram a tempestade perfeita. E aí deu nisso, né? Infelizmente, claro, isso aconteceu por conta da pandemia. Ninguém imaginou que ia ter uma pandemia no meio do caminho, que ia derrubar o setor de laje corporativo igual derrubou. Porém, é o que eu falo. Quando o fundo se alavanca, quanto mais ele se alavanca, mais o gestor vai ficando numa saia justa. Então entenda o seguinte: quando o fundo não está alavancado, o gestor está aqui, ó, ele vai para um lado, vai para o outro, sobe, desce, vira, ele tem margem de manobra. Aí ele começa a alavancar. Imagina que ele tá colocando uma camisa de força. Então ele vai colocando a camisa de força, vai colocando, até o ponto que bate uma alavancagem igual essa aí de 60%, o fundo tá aqui, ó, com a camisa de força, ferrado, ele não consegue se movimentar. E aí dá problema. Então, galera, é complicado. A alavancagem, ela cobra seu preço de forma muito, posso falar até cruel, não sei se seria a palavra correta, mas enfim, ela cobra seu preço. Então, cabe a nós, investidores, identificarmos a situação, entendermos a situação, porque às vezes você vai comprar um fundo,
um fundo que tá lá com uma alavancagem baixinha, ele aumenta a sua alavancagem, no primeiro momento tá tudo certo. Tudo certo, tudo bem. Só que você tem que ir acompanhando a evolução. Quando você comprou um fundo alavancado, entenda isso também, é legal falar isso. Comprou um fundo alavancado, o seu pensamento vai ser sempre assim: como é que esse fundo vai estar daqui a 2, 3 anos? Ele vai estar assim, vai estar assado. Então sempre pensa daqui a 2, 3 anos, 2, 3 anos. Se chegar numa hora, você fala assim: daqui a 2, 3 anos esse fundo vai estar numa situação delicada, vai segurar para quê? Né? Enfim, claro, uma avaliação de cada caso é um caso, mas a gente vê aí um cenário que está se desenhando muito ruim nesse fundo. Eu espero que eles consigam vender os imóveis. E de toda forma, vender os imóveis é só para não deixar a bomba explodir, porque depois o fundo vai ficar numa situação bem estranha, né? Com poucos imóveis e tal, enfim. Às vezes, como eu já falei, é mais fácil liquidar, vende tudo, liquida e encerra o fundo, do que ficar com o fundo no padrão que pode vir se desenhar depois. Enfim, vamos aguardando aí. Pode ser também, né? Sei lá, eles tiram o coelho da cartola e alugam o prédio inteiro e resolvem o problema, mas é muito difícil. Acho que o cenário não tá muito para isso, mas é uma coisa que pode salvar o fundo do dia para a noite. Pode ser que saia um fato relevante, uma empresa alugou o Faria Lima Plaza inteiro, aí ajuda a segurar um pouco o rojão. Enfim, vamos monitorando isso aí, qualquer novidade eu trago para vocês. Valeu, até a próxima, fui!